A Sunamita bondosa e fiel. Essa história está registrada em 2 Reis, capítulo 8, do versículo 8 a 37. Certo dia, Eliseu foi a um lugar chamado Sunem, onde havia uma mulher muito rica. Sunem ficava entre Samaria e o Monte Carmelo. Ficava a pouco mais de 30 quilômetros a noroeste de Abel-Meolá, cidade natal de Eliseu, e cerca de 40 quilômetros depois de Sunem ficava o Monte Carmelo. A sunamita insistiu que ele comesse em sua casa toda vez que passasse por Sunem. Ela e seu marido construíram um pequeno quarto no alto da casa. Colocaram uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada para que Eliseu ficasse toda vez que passasse naquela região. A sunamita pensou em todos os detalhes, pensou em um espaço em que o homem de Deus pudesse descansar. Ela não queria apenas servir, mas servir com excelência, e assim ela honra o próprio significado do termo Sunem, lugar de repouso. A sunamita em nenhum momento barganhou bênção com o profeta. Sua vontade era realmente de contribuir com a obra de Deus. Fica evidente no momento em que Geazi, amando de Eliseu, pergunta o que poderia fazer por ela. A mulher simplesmente responde: "Estou bem entre a minha própria gente." 2 Reis capítulo 4, versículo 13. Ela entendia que a prosperidade em sua casa estava em contribuir com a vontade do Pai e tinha entendimento que Deus já estava suprindo sua vida. Então Eliseu pergunta ao seu servo Geazi o que eles deveriam fazer a essa mulher, que tem cuidado tão bem deles. E a resposta recai sobre uma situação que naquela época era vexatória para a mulher não ter filhos. E a narrativa nos leva a concluir que, além dela não ter, ela não teria filhos, uma vez que o seu marido já era avançado em idade. As Escrituras deixam claro que filhos são heranças do Senhor. Em Salmos, capítulo 127, versículos 3 a 5 diz: "Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta." Eliseu a chama, ela fica à entrada da porta. O homem de Deus profetiza que ela abraçaria um filho em 1 ano. A reação dela revela o desejo do seu íntimo, porque a resposta dela não é de negação ou falta de fé, mas de temor. Como se ela dissesse: "Não brinque, Senhor, com assuntos assim. Não dê esperança para que o meu opróbrio seja retirado." 1 ano passou, a criança nasceu. O tempo passou e o menino cresceu. Podemos imaginar que Eliseu continuou a frequentar aquela casa, pois já era de seu costume. Mas agora, mais íntimo ainda da família, pois a sua profecia havia se cumprido. O menino trazia alegria e regozijo naquela casa. Um certo dia, foi com o pai até o campo, na época que faziam a cega. O menino passou mal, com uma dor de cabeça terrível. O pai manda seu servo levá-lo até sua mãe. A mãe então o toma, coloca sentado em seus joelhos até o meio-dia, quando ele morre. Nesse contexto que o filho de sua velhice, o fim do seu opróbrio, acabou de morrer em seus braços, nós podemos esperar uma atitude desesperada. Uma mãe saindo rasgando suas vestes, vestindo pano de saco, jogando terra sobre sua cabeça, chorando e pranteando pela vida de seu filho que se fora. Mas o contrário é relatado. É nesse contexto de morte e desespero é que vemos uma atitude de fé, uma atitude contra as expectativas. Ela pega o menino, coloca na cama do homem de Deus, fecha a porta e sai à procura da única pessoa que pode ajudá-lo. Ela tem esperança que Deus agirá e ressuscitará o seu filho.
Ela falou com seu marido que precisava de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Neste instante, dá a entender que nem mesmo o marido sabia que seu filho havia morrido. Ele chegou a questioná-la: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Mas ela apenas disse: tá, está tudo em paz. Determinada a encontrar o profeta, ela sobe ao Monte Carmelo. Ao vê-la, o profeta Eliseu manda Geazi recebê-la e ele pergunta: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela responde a Geazi: está tudo bem. Mesmo diante de uma situação extrema e grande angústia, ela se mantém controlada. Eliseu foi à casa acompanhada pela sunamita e Geazi, servo do profeta, foi à frente correndo. Chegando antes de todos, Geazi pôs o cajado sobre o rosto do menino, como o profeta tinha orientado, mas o menino não respondeu. Quando Eliseu chegou, fechou a porta do seu quarto e orou ao Senhor. Depois ele deitou sobre o menino 2 vezes e o corpo se aqueceu. Quando Eliseu levanta e começa a andar pelo quarto, o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. O profeta abre a porta do quarto e a sunamita se prostra aos pés e pega seu filho. A fé dela foi provada. Ela não se desesperou, não murmurou, não praguejou, não agiu como o mundo age. Ela foi direto em Deus. E assim nós também devemos agir. Quando a tempestade assola a nossa vida, reclamar, murmurar, desesperar não vai resolver nada. Somente a nossa confiança em Deus pode nos guardar e nos ajudar a vencer a tribulação. Em Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em Salmos 125, versículo 1, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim é a nossa fé perante os problemas. Temos um Deus, temos um Pai